Imagine que tudo o que você sabe sobre Jesus e a Trindade foi moldado por segredos e decisões políticas de séculos atrás. O que a Bíblia esconde de você sobre a verdadeira natureza de Jesus? Hoje, no Além do Dito, vamos mergulhar em uma das maiores controvérsias do cristianismo. Exploraremos se João, o discípulo amado, elevou Jesus acima de Deus, a influência misteriosa de Helena, a mãe do imperador Constantino, e a queda de Roma, um evento que mudou a fé para sempre. E nessas partes do Evangelho, principalmente no Evangelho de João, que fala claramente que Cristo é o Deus que criou todas as coisas, o antigo, que ele estava junto com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Aí tem um problema. Então, nessa doutrina fica problemático o negócio. Porque você assemelha Cristo a Yahvé. Na verdade, a primeira heresia foi o Marcião que falou que Cristo e Yahvé são coisas diferentes, né? Exato. Mas que não é o que eu creio. Pra mim é tudo início do Evangelho... igual o sovaco e axila. O início do Evangelho de João, ele é estranho. Porque ele diz... Essa no linha princípio, pra mim é legal. É estranho. No princípio era o verbo, estava com Deus. Ele poderia dizer, no princípio era Deus, Deus criou o verbo. Sim. Se Deus for maior que o verbo, for mais importante, ele deveria dizer, no princípio era Deus, Deus criou o verbo. Sim. Mas ele diz, no princípio era o verbo. O verbo estava junto a Deus. Blá, 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 e sem o verbo nada foi feito. Ou seja, o verbo é mais importante que Deus? É o próprio Deus, né? Eu acho que sim, né? Mas é mais importante que o Deus? Ou seja, nós estamos falando aqui de... Pede igualdade, né? Esse é o problema. Cada um aí acha o que pode. Então assim, mas é estranho. Porque João aqui está dizendo que o verbo é maior do que Deus, no sentido de fazer algumas coisas, pelo menos. Há um reconhecimento tácito de que foi Deus que criou tudo, ou o Criador, mas sem o verbo a criação não teria criado. Então, isso é meio estranho. Aí você vai ler essa confusão toda na mitologia ariana hindu entre Vishnu e Brahma. Sim, sim. Mas, indo para a sua pergunta, o Evangelho de João, ele é tido por alguns como gnóstico, porque exatamente ele faz a diferenciação. Você falou em Marcion. Marcion foi um cara que surgiu no ano 140, que produziu uma super igreja no século II, e que dizia o quê? Que existiam dois deuses, um criador e um legislador. Aí começa essa coisa gnóstica, que dá continuidade ao trabalho de Maria Madalena. Então, assim, no século II, já existia os paulicionistas, que era a turma que seguia as epístolas de Paulo, os helenistas gregos, os gnósticos, ou seja, o cristianismo já estava dividido em vários segmentos. No século II a gente tem Irineu, o bispo de Lyon, que começa a brigar com os gnósticos, surge Orígenes, dá uma nova visão ao cristianismo. Vamos logo para o século III para ver se a gente chega em Constantino. Os pais apostólicos surgem com a defesa do cristianismo, né? A defesa via grega, Irineu de Lyon. Era um debate filosófico teológico. Em torno da igreja que Marcion fundou no ano 140, que tornou-se a igreja mais importante da época. Lembrando, aqui não existia papa ainda, tá? Eram várias igrejas, cada um com um bispo, disputando uma com a outra. Após Constantino que tem isso de papa. Apesar de que Jesus fala, ninguém na terra chamei de vosso mestre, porque um só vosso mestre está no céu, ninguém na terra chamei de vosso pai, porque um só vosso pai. Aí vem esse negócio de papa, padre, gera polêmica, né? Perfeito. Então, no final do século III, indo para o século IV, o que é que acontece? Acontece que Helena, mãe de Constantino, percebeu o óbvio. Que óbvio era. Meu filho, cristãos, Constantino, os seus súditos romanos são cristãos, a maioria deles. Então, assim, o que é que diabos adianta você ficar perseguindo cristão como os outros imperadores antes de você? Filho, cai na real, assimila. Então, assim, Constantino, a história que se conta é que ele foi convertido porque teria visto um sinal no céu. Lá, né? O símbolo será vitorioso. Isso, não entra nesse mérito, mas eu acho que isso é mais uma história formulada. Estratégia de propaganda. Mas qual o drama? Mostrar fraqueza, talvez. Né? Qual o drama de Constantino? No início do século IV, os historiadores dizem que existiam mais de 4.000 evangelhos. Sim. 4.000 evangelhos? Mais de 4.000. Tinha que dar uma peneirada. Diversões. Sim, falando mal de Jesus, bem de Jesus, tinha de tudo. Não, e dizem que cada igreja inventou um evangelho para dizer nós somos igrejas apostólicas. As igrejas disputavam. A igreja de Roma era só mais uma igreja. De Judas, né? Surgiu no século II, isso aí é gnóstico. De Filipe. O que é que Constantino faz? Já que ele queria agora ser cristão... Um só Deus e um só imperador. Mas qual o problema? O problema é que Jesus era um bandido judeu. E na ótica romana. Os romanos são europeus. Aí como é que você ia transformar um bandido judeu lá do Oriente, que morreu crucificado como bandido, e o pior, a autoridade romana foi quem executou a morte? Como é que Pilatos ter lavado a mão e passado pro povo. Dizem que Jerônimo é que inventou isso. Mas tá no evangelho, lá nos manuscritos gregos. Né? Aí surge até um antissemitismo em cima disso. Foram os judeus que decidiram matar Jesus. Não é o caso. Mas assim, aí Constantino faz o quê? Convoca um concílio de Nicéia em 325 e chama toda essa turma. Vamos resolver essa polêmica. Mas aí aqui deu bronca. Por quê? Porque um bispo chamado Ário colocou uma tese que seria anterior... Não, que Jesus era humano.
O arianismo. O arianismo é que Jesus era só um ser humano. Né? Não é o docetismo? Não. O arianismo vamos é o Cristo de devagar. Deus? Não. O arianismo, ele... Sem ser divindade. Porque assim, a turma influenciada por Constantino queria elevar a condição de Jesus para ver se disfarçava com isso o rastro humano dele ser um judeu. Tá? Então Ário, o bispo Ário, defendia, olha, Jesus é um ser humano que divinizou-se, que foi tão formidável, blá, 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 blá. Aí a turma toda ficou contra Ário. Constantino não, Constantino apoiava Ário. Mas aí a turma ficou contra Ário por quê? Porque eles não gostavam do Deus de Jesus, que é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus dos judeus. Não era por uma influência agnóstica deles? Ainda não. Não? Não, nesse ponto não. Essa turma queria só se livrar do Deus da Bíblia e da questão de tentar esquecer ou criar uma cortina de fumaça para transformar Jesus num herói, não num bandido. Aí surgiu aqui a ideia do trinitarismo, ou seja, de criar uma trindade, uma santíssima trindade, para ir contra a doutrina de Ário, elevar Jesus à condição de ser igual a Deus, mas que Deus não era o Abba que Jesus falava, é o Deus criado a partir da concepção dos trinitaristas que inventaram a figura do Espírito Santo, transformaram algumas palavras de Jesus que falava no Consolador, no Paráclito, Mas tinha no Antigo Testamento já, né? O Espírito de Deus. Mas aí esse Espírito de Deus pode ser só metáfora. Ou não, mas assim, ser necessariamente o Espírito Santo. Entendi. Então assim, o fato é que os trinitaristas deram o show deles e criaram toda a Santíssima Trindade. E com isso abafaram o Jesus humano, sumiram com o Javé, e aquela prece, Ave Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, passou a ser Ave Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, que foi o que você usou. Magnificat, né? Minha alma engrandece o Espírito Celeste. Então isso surgiu aqui, mas isso foi em 325. Aí agora a Igreja de Roma era importante. Aí dois caras ficaram disputando a Igreja de Roma, que antes ninguém queria ser, porque todo mundo morria de medo assumir essa bronca aí. Do Império Romano trucidar. Mas aí Dámaso... Dámaso foi o primeiro Papa, né? Dámaso, ele disputava com outro cara, né? Quem dos dois ia ser o bispo de Roma. Aí Dámaso, para terminar com a briga, convidou o cara para se reunir com ele na Igreja Sofia, lá em Roma, domingo às 14 horas. Quando o antagonista dele chegou, ele disse, primeiro você, aí o cara entrou com todos os seus defensores, aí ele trancou a igreja por fora com travas de madeira, tocou fogo e matou o antagonista, aí por isso que ele foi eleito bispo de Roma. E hoje é santo a Igreja Católica, é estranho, né? Mas foi esse Dámaso... A gente não puxou a capivara do Constantino ainda, né? Ele quebrava também. Tudo bem. Tem toda a razão. Aí Dámaso, sua mãe também, que tinha as capivaras também. Dámaso foi quem chamou Jerônimo, porque Dámaso não tinha o respeito dos outros bispos, chamou Jerônimo para pegar esses 4.000 evangelhos e verificar o que é que seria agora o credo vale, oficial do catolicismo e o velho cristianismo não confiável teria que ser transformado em apócrifo. Sim. Aqui surge a Bíblia que a gente conhece. A Vulgata, que é a versão em latim, Jerônimo muito bem intencionado, mas com Dámaso ali por trás. Aí a partir daqui a coisa saiu do prumo. Por quê? Porque eu concordo com isso. Aí surgiu totalmente, no século V e VI, a gente vê, surgiu o quê? Os... Cátaros, por exemplo? Cátaros é outra história, mas assim, lá na própria Roma... O cisma do Ocidente, aquelas brigas que você diz? Igreja Oriental, Ocidental? Também, mas principalmente, assim, no século II a.C., um cara chamado Marciano de Capela, na cultura helênica, criou o trívio e o quadrívio, que eram 7 matérias que todo grego tinha aqui. Né? Isso aqui é o melhor método educacional na época. Isso é sensacional. Boécio foi um cidadão do século V, um cidadão romano, que estava traduzindo o trívio e o quadrívio para o latim para ver se os romanos conseguiam chegar no mesmo padrão cultural dos gregos. E o catolicismo matou Boécio. Por quê? Porque os católicos só discutiam a questão... Aí entra o docetismo que você falou. Entendi. Aí várias teses... Só um espírito. Né? Exatamente. Andava na areia da praia e não deixava marca. Aí vem o nestorianismo, vem o trinitarismo, o arianismo. Ou seja, só se discutia teologia em Roma. Essa foi o motivo, essa foi a razão da queda do Império Romano. Enquanto a educação grega, que poderia ter vindo para Roma, não veio porque a religião católica não deixou, aí ferrou Grécia, ferrou Roma. Sim. Aí entrou uma visão obscurantista na Igreja Católica, século V, VI, todo mundo analfabeto, e isso só foi rompido com Lutero, século XVI, quando ele disse, pessoal, aí foi quando... Traduziu a Bíblia para o alemão. Então assim, Constantino foi o cara que meio que transformou as lutas fratricidas entre as diversas correntes do cristianismo
num credo que na época se pôde organizar como sendo aceito por todos os bispos da época. Ele uniformizou, né? Uniformizou, tá certo? Agora, não foi ele que decidiu o que aquilo tem na Bíblia. Não tinha conhecimento teológico para isso. Foi a turma, os padres da Igreja Católica. Então, assim, até que ponto isso foi bom ou ruim? Mas eu não sei. Eu identifico um lado bom também. Sem ele, a gente não teria essas funções. E até a gente fala muito de obscurantismo da Idade Média, mas também teve a Renascença Carolíngia. Eles valorizaram o ensino, né? Guardaram os manuscritos antigos, até que os árabes tinham preservado a cultura grega, né? Os escritos de Aristóteles, de Platão, Sócrates, eles acabaram preservando. Então, as primeiras universidades vão surgir dali também, né? Então, assim, só para dar uma moral para os católicos, né? Teve uma renascença cultural também, né? Não foi só Inquisição e treva. Não tenha dúvida. Como eu disse, o julgamento é muito difícil. Você hoje olhar para trás e com os valores de hoje, você sair criticando o que fulaninho... Vai pro lugar dele naquela época fazer o que ele fez. Não, e aí entra uma conversa interessante, porque eu já vi em alguns vídeos você falando que Javé fez coisas más, mas ele não é mau. Não é isso, né? Exatamente. E aí eu me lembro de um conceito.